Beleza, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura desse primeiro dia de playoffs comentando sobre New York Knicks e Detroit Pistons, né? Tivemos aí o primeiro jogo dessa série acontecendo, jogo lá em Nova York, na meca do basquete, Madison Square Garden. O jogo rolou nessa noite e depois de uma run absurda no quarto período, uma run de 21-0, exatamente 21-0, depois dessa run inacreditável, o New York Knicks conseguiu garantir a vitória, venceu por 123-112. O Knicks sai na frente na série, abre 1-0. E, cara, que resultado, hein? Que resultado. E que jogo também, né? Foi um jogo muito bom. O Pistons, apesar do desastre que foi o último quarto, não tem como. Um time que toma uma run de 21-0 no último quarto, pô, não tem como não criticar. Não tem como não criticar. Porém, apesar disso, mano, o Detroit se comportou super bem. Ainda mais considerando que era um time que não ia pro playoff há anos, um time muito menos experiente do que o time do Knicks, apesar de ter alguns veteranos. Cara, é um núcleo inexperiente em pós-temporada. Jogando fora de casa, no Madison Square Garden, que é um dos ginásios mais difíceis de você jogar num playoff, sendo visitante, obviamente, né? Uma atmosfera extremamente hostil para você e muito favorável pro Knicks. Então, considerando o contexto do jogo e olhando pro que o Pistons fez até o fim do terceiro quarto, cara, o Pistons, mano, apresentou um bom basquete, assim. Começou o jogo bem, com os veteranos aparecendo, o Tobias Harris principalmente. Excelente primeiro tempo do Tobias. Foi pro intervalo perdendo, mas por apenas 2 pontos. Então, assim, o primeiro tempo de extremo equilíbrio. Aí no terceiro quarto, com o Cade Cunningham finalmente entrando no jogo, começando a produzir mais, o Pistons foi muito melhor do que o Knicks. Muito melhor. Tanto que venceu a parcial por 36-26 e foi pro quarto período na vantagem, né? Foi pro quarto período na frente, vencendo por 8 pontos. Então, até o fim do terceiro período, cara, o jogo do Pistons era muito bom. Era muito bom. O problema foi que no quarto período as coisas realmente desandaram, né? Pistons até sustentou a liderança de 8 pontos por alguns minutos, mas aí, entrando ali nos 8 minutos finais, o Knicks encaixou uma das runs mais absurdas que eu já vi no playoff. Pô, na boa, cara, tenta puxar na memória aí. Quantas runs de 21-0 num quarto período vocês se lembram de ter visto no playoff? Poucas, né? Poucas. Essa foi absurda. Se não me engano, foi a segunda run mais, né, extensa do Knicks em pós-temporada. Eu acho que eu vi esse dado em algum lugar na transmissão. Posso estar enganado também, mas eu acho que eu vi isso. Mas enfim, independente se foi ou não a segunda run mais extensa da história do Knicks no playoff, foi uma run impressionante, cara. O Detroit ficou o quê? Uns 4, 5 minutos sem pontuar, basicamente. Toda hora você olhava pro placar e você via os 98 pontos do Pistons totalmente congelados ali. Pistons congelou nos 98 pontos por vários minutos. Por vários minutos. E enquanto isso, o Knicks pontuando. Cameron Payne, o que o Towns fez durante essa run foi uma coisa enorme. Defensivamente, ofensivamente, matando bola, achando passe, puxando contra-ataque. Pô, o Towns foi absurdo. Jalen Brunson também, and one, bandeja. Nossa, Josh Hart, assim, foi realmente um show do Knicks durante esses 5, 6 minutos de run. E aí, com essa run de 21-0, o Knicks não só assumiu a liderança,
mas abriu também uma vantagem boa. E aí, com o Pistons sem ter reação, né? O Pistons só foi reagir, né? Faltando 5, 4 minutos para acabar. Aí não teve jeito. Aí o Knicks conseguiu a vitória, conseguiu o resultado. Como eu disse, uma vitória muito grande. Num jogo onde o Knicks sofreu em vários momentos. Vários momentos. O Knicks brincou muito com perigo nesse jogo. Brincou demais com perigo, mas no fim saiu o vencedor. Abre 1-0. Ganha moral, né? Porque vencer do jeito que venceu eleva muito a moral do time. Simplesmente 3 jogadores passando dos 20 pontos. OG e Towns, ambos com 23. E o Towns tendo o acréscimo de 11 rebotes, 4 roubos de bola e 2 bloqueios. Uma atuação enorme do Towns. Primeiro jogo dele, né? Com a camisa do Knicks em playoff. Já debutou muito bem. Jalen Brunson, como sempre, 34 pontos, cestinha do time. Um dos grandes playoff performers dos últimos anos. Já dá pra gente colocar o Brunson nessa categoria. Josh Hart aparecendo. 13 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. Matando bola no final também, conseguindo boas bandejas. Cameron Payne, crucial pra run. Crucial pra run derradeira. 14 pontos pra ele, 3 bolas de 3. Grande apresentação do Cameron Payne, sendo o principal reserva do Knicks no jogo. E puta vitória, cara. Puta vitória. Puta resultado, abre 1-0. Excelente. Pro Pistons, cara, fica de positivo os 3 primeiros quartos, principalmente o terceiro quarto, que foi onde o Pistons melhor jogou, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, em questão de coletividade, os veteranos aparecendo junto com o Cade, com o restante ali do time. O Cade, inclusive, na sua estreia no playoff, teve muitas dificuldades com os arremessos, teve muitas dificuldades com os turnovers, mas ainda assim foram 21 pontos, 12 assistências e um segundo tempo bom. Um bom segundo tempo. Os veteranos, Tobias Harris, Tim Hardaway, Malik Beasley, o próprio Dennis Schroeder. Dennis Schroeder um pouco menos, né? Mas ainda assim, contribuíram. Tobias, 25 pontos, contribuiu demais. Foi o melhor jogador do Pistons no jogo. Tobias. Tim Hardaway com 19 pontos. Malik Beasley com 6 bolas de 3. Jogou muito Malik Beasley. Mas faltou... Cara, faltou atenção. Faltou defesa, obviamente. Faltou ataque durante a run. Né? Porque 4, 5 minutos sem pontuar, pô, é dose. É dose. E, cara, é foda. Tava assim pro Pistons ter saído desse jogo com uma vitória, mano. Não é loucura pensar nisso. É loucura vendo o que aconteceu no quarto período. Mas até o quarto período, cara, o jogo tava totalmente apresentado ao Pistons. Agora é ver o quanto, né, essa virada, o quanto essa run vai afetar o psicológico do Pistons pro decorrer da série, porque pode acontecer dos caras darem uma balada. Acho que não vai acontecer porque tem muito veterano no time, então isso vai dar uma segurada ali nos ânimos de Duren, de Cade, de Alstar. Mas, cara, foi um baldaço de água fria, mano. Realmente um baldaço de água fria no Pistons, que tava todo animado. Primeira série de playoffs em anos. E não deu, né? Não deu. Detroit perde, Knicks ganha. 1-0. Começou, né? Knicks começando a série aí com o pé direito, né? Ou no caso, fechando, né? O jogo com o pé direito. Porque até o terceiro quarto não tava muito legal. Não tava muito legal, mas melhorou, né? Não importa os meios, importa o fim. E no fim, a vitória veio. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Pessoal aí que não tem o League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o League Pass com, né, mais de 40% de desconto no plano anual. E com um período de 7 dias grátis de teste, mano. Então, se você não tem o League Pass, aproveita, usa o link e acompanhe todos os playoffs da NBA pela melhor plataforma, né? Que é o League Pass. Melhor jeito de acompanhar os playoffs. E
é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.